fala é o Calhau, vocês estão aí no canal do Calhau, obviamente, porque eu sou o Calhau. Hoje nós vamos fazer um review diferente, vamos falar um pouco de HQ, né? Na verdade não é bem uma HQ, porque é um álbum extremamente luxuoso, que saiu aí pela Pipoca Nanquim, tá? Chama Conan, o Cimério, tá? Originalmente vindo aí da editora Glénat, uma editora francesa, que resolveu fazer uma repaginada aí em várias histórias originais do Robert Irving Howard, o grande criador do Conan. As histórias originalmente foram publicadas ali entre os anos 30, né? Finalzinho de 20 e comecinho de 30, e, né, iniciam ali a saga de Conan o Bárbaro, né? Conan em si nos anos 30, tá? O Howard, ele publicava outras histórias já no finalzinho dos anos 20, mas Conan mesmo é uma invenção da década de 30. E aí são histórias clássicas do personagem que receberam uma roupagem aí muito interessante, tá? Primeiro vou mostrar pra vocês o álbum aqui, né? É mais um álbum do que em si uma HQ. Percebam que é uma obra de arte isso aqui, tá? Visualmente falando é maravilhoso, certo? A edição definitiva, essa é o número 1. Aqui a gente tem as capas originais, que foram publicadas na França, então as 4 capas que constituem este volume. E, gente, é impressionante o que esses autores aqui fizeram, tá? Tanto a Rainha da Costa Negra, pelo Jean-David Morvan e Pierre Alain, quanto o Colosso Negro por Vincent Bruyères e Ronan Tullerot, eu tô dizendo aqui, eu acho que a pronúncia é assim, tá? Se não for, me perdoe. Além do Rio Negro, pelo Mathieu Gabel e Antoine Jean, e A Filha do Gigante de Gelo por Robin Hatch, tá? Então, gente, isso aqui é sensacional por várias razões, tá? Primeira razão é o acabamento de luxo aqui desse material. Você tem, assim que você abre, o mapa da Era Iboriana. Howard é um desses autores que tentam, em sua obra, trazer uma realidade palpável, né? Algo que pudesse ser inserido numa ficção histórica, né? Howard, ele se inspirou nas suas histórias em histórias de povos reais, em pesquisas científicas, em conhecimento da época, para poder produzir um universo que fosse muito palpável, muito realista, tá? Apesar de Conan ser, obviamente, um personagem de espada e feitiçaria, e até onde a ciência comprovou, até hoje feitiçaria não existe, né? Mas ainda assim, se a feitiçaria existisse, e se ela fosse próxima da realidade que nós conhecemos, como seria essa feitiçaria, né? E é diferente, por exemplo, do que acontece no Senhor dos Anéis, que é uma feitiçaria muito mais bondosa, tirando, claro, Sauron, que é o corrupto e tal, não sei o que, Morgoth, né, Melkor, né, a galera toda aí. Mas a questão aqui é que geralmente a feitiçaria traz malefícios muito grandes para a humanidade em si. Tá? Então vale muito, muito a pena ter acesso a esse tipo de material, justamente por ser um material que te cativa por ser verossímil. Tá? Se existisse, provavelmente seria assim. E o que é bacana desse material aqui, né? Conan tem uma história muito antiga já com a Marvel, né? Nos anos 70 a gente tem publicações da Marvel do Conan, é a editora pioneira na quadrinização em larga escala desse material, também teve tiras de jornal, enfim, mas a Marvel é a editora que vai trazer o Conan para o grande público, né? Porque o Conan originalmente era publicado em revistas pulp dos anos 30. E essas revistas pulp, elas eram basicamente livretos muito baratos, daí veio o termo pulp, né? Era muito barato e era considerado uma leitura rápida, tá? Mas não se enganem, você não tem aqui um material em termos criativos ou em termos narrativos de baixa qualidade, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E eu também sei, vamos aí também, né, ser crítico aqui nesse posicionamento, eu também sei que, em parte, o material produzido pela Marvel, ele também pode trazer essa impressão, porque você tem histórias geniais do Conan na Marvel, tanto adaptações dos contos originais, quanto dos contos posteriores à morte de Howard, feito por outros autores, quanto também por material inédito da Marvel. Mas tem alguns também que são, assim, na minha opinião, tá? Na leitura que eu faço, risíveis, porque eles descaracterizam o universo de Conan, eles descaracterizam o personagem em si, e isso me incomoda também. Mas óbvio, tá? Não vou dizer nunca pra vocês, não
leia, né? Pelo contrário, conheçam, aprofundem, leiam, curtam, porque tem um material muito bom também. Mas enfim, a gente está aqui para falar desse material, certo? Então, primeiras impressões aí, a gente tem essa questão do mapa, tá? O papel aqui é um papel offset, não é um papel couché. Isso gerou até algumas polêmicas aí. O pessoal da Pipoca e Nanquim que trouxe esse material, ao invés de imprimir papel couché, imprimiu num papel offset, o papel offset tem qualidade inferior, atrapalhou a arte. Não atrapalhou, tá? Na minha opinião, não atrapalha. Pô, se fosse papel couché, seria um trabalho mais, digamos, primoroso aos olhos? Seria, mas também seria mais caro. A gente também tem que lembrar isso. O papel couché é mais caro que o papel offset. E esse material aqui, inclusive, eu paguei R$104 na Amazon, tá? Então, assim, é caro, claro que é caro, né? Para a condição do brasileiro, é caro. Mas é um material que vale a pena. Cada centavo investido nele vale muito a pena, tá? Mesmo o papel offset, porque não é uma arte vagabunda. Vocês podem ver aqui, ó, tá? Dá uma olhada nisso. As cores, o trabalho, tá? A pintura aí, né? A arte em si. E o que é muito interessante, como são autores diferentes, as histórias também têm roupagens diferentes, focos narrativos diferentes e, obviamente, resultados finais diferentes, tá? O que eu gosto muito, tá, desse material aqui? Na primeira história que a gente tem a Rainha da Costa Negra, que talvez seja a história mais conhecida do Conan aí, né? Principalmente porque a Marvel fez um trabalho muito bacana na saga de Bellet, né? Então ele fez assim, desenvolveu a Bellet para além desse conto. Mas aqui a gente foca basicamente no conto original de Howard e com uma arte bem estilizada, tá, gente? Nada daquilo que a gente esperaria encontrar em histórias do Conan na Marvel. Então você não tem lá aquele típico corpo de super-herói da Marvel, né? Aquele bonitinho, tal, malhado, lisinho, sem barba, higienizado. Aqui não, aqui você tem uma arte muito mais crua, também um pouco mais, se eu pudesse dizer, cartunesca, né? Um pouco mais longe da realidade, mas isso não afeta em nada a qualidade da história e nem mesmo a crueza da história, tá? Ela é bem crua, é uma história bem crua. É um material que me agrada, esse primeiro conto. Eu tenho uma ressalva só, que é, bom, eles fizeram Conan, né, do Howard aqui, a Belite do Howard e tal, mas eu gosto mais da Belite da Marvel, que é uma Belite mais guerreira. Aqui ela é mais mesmo uma capitã, né, ela tem uma aura muito mais de misticismo sobre os corsários negros que ela domina, mas enfim, é interessante. É interessante também que aparece um Conan aqui com uma pintura ou uma tatuagem, tá? Aqui no ombro de polvo, que pode muito bem também ser aí uma homenagem até ao Lovecraft, tá? Certo? Que é contemporâneo aí do Howard, pode ser, mas eu achei interessante essa coisa do Conan não ter um padrão, né? Na Marvel o Conan é um super-herói, ele tem um uniforme. Então o Conan na Marvel ele tá de tanga, e aí ele tá com um colete, e ele tem o bracelete na altura do ombro, e ele sempre vai ser assim. É o mesmo cabelo, ele não tem barba, ele não tem pelo, o que é errado, porque as descrições do Howard nos livros, o Conan é peludo, o Conan tem barba, o Conan é cheio de cicatrizes, ele é todo detonado, tem uma história... Gente, eu sou fãzaço do Conan, mas eu vou esquecer o nome dessa história, depois eu coloco aqui na descrição pra vocês o nome da história, tá? Mas é uma história em que ele vai enfrentar um povo, né, os monstros que tem numa ilha, em que ele fica preso, e esses monstros ganham... Sombras de Ferro ao Luar, lembrei, Sombras de Ferro ao Luar, né? E aí no Sombras de Ferro ao Luar, o Conan luta lá com essas criaturas, enfim, não vou entrar nesse mérito agora que, né, não é o caso. Mas ele perde metade da orelha. Então, segundo a narrativa do Howard, Conan estava com metade da orelha pendurada da cabeça. Então, no mínimo, ele tem que ter uma orelha toda detonada. E não, o Conan da Marvel é super higiênico, né? Praticamente ele é um Brad Pitt, então super bonitinho, tá? Aqui não, aqui ele é muito mais cru. E uma outra coisa que também me desagradou um pouco no final das contas aqui, nessa história, foi a escolha estética pro alado da cidade de Zarkeba. Porque eles colocaram uns chifres no alado e na descrição o alado não tem chifres. Mas é óbvio, né, gente? Isso é questão de gosto, tal. O autor tem, né, da obra, da releitura, tem todo o direito de colocar elementos que ele acha muito mais pertinente ou que ele tenha escolhido, enfim, né? Mas me incomodou um pouquinho isso, tá? Mas partamos então aí para a segunda história, que é o Colosso Negro. O Colosso Negro também é uma história bem conhecida aí do Conan, tá? Já teve também sua produção feita pela Marvel.
E, gente, é um primor de desenho, já é uma arte que me agrada mais, tá? Então aqui a capa, você tem uma parte maior, certo? Dessa capa. E aí o artista é brilhante na sua reconstituição de uma cidade do deserto, tá? Então, de um saqueador aí, do Shevatas, né? O maior dos ladrões da era iboriana, enfim, que vai encontrar o seu fim, inclusive nessa história. Desculpa se eu dei spoiler, mas acontece nas primeiras páginas, tá bom? Então aí você tem uma arte primorosa também, né? Escolhas de cores, assim, hora quente, hora frias, de acordo com a questão narrativa, o local onde os personagens estão. Sim, gente, um trabalho sensacional também, maravilhoso. Aqui, uma estética de um Conan mais semelhante até ao Império Romano, tá? Um Conan com cabelos ondulados. Percebam aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá? Um Conan com cabelos mais ondulados. Uma armadura que remete ao Império Romano, tá? Então, já mostra um Conan numa civilização, né? Quando ele estava na história anterior, ele estava nos Reinos Negros. E os Reinos Negros, claro, quando o Howard escreve isso aqui, eles têm como base aquela visão da África, como a África sendo um continente selvagem, misterioso, repleto de florestas densas e mistérios. Não como a gente sabe que é hoje, que era um continente repleto de cidades esplendorosas, de grandes reinos, de uma organização político-social, econômica extremamente complexa. Mas enfim, tá? Então, pra vocês entenderem aqui que eles fazem um jogo narrativo muito interessante. E essa história é muito bacana em todas as suas características, nas partes de conflito, de marcha de soldados. Sim, muito, muito bacana mesmo, tá? Vou passar aqui para outra pra gente não ficar um review muito longo. Na outra história que nós vamos ter aqui, que é Além do Rio Negro. Além do Rio Negro já é uma história que a gente considera como um western, né? Ela é mais tida como uma experiência do Howard com o western. Pra quem não sabe, o Howard era muito fã de histórias de western, né? Então ele produzia essas histórias e essa é uma típica história do Conan em um modelo de western. Por quê? Porque o Conan aqui é um mercenário do exército aquilônio e o exército aquilônio está se expandindo em direção aos reinos pictos. Os pictos, claro, são inimigos antigos, tradicionais dos cimérios. Mas a questão aqui que se discute é justamente o Conan sendo um bárbaro a serviço dos civilizados para enfrentar outros bárbaros para levar à expansão da civilização. É uma história trágica, não vou dar spoiler, tá? Acho que vale muito a pena ler isso aqui, tá? Esse material. Todos eles, claro, mas essa história também vale muito a pena porque é uma discussão muito interessante sobre civilização e barbárie. Inclusive com os elementos da civilização sendo estranhos a Conan, né? Conan em muitos momentos, ele gosta da civilização, ele gosta da cerveja, ele gosta das mulheres, né? Ele gosta da boa comida, mas assim, ele vê a civilização como o Howard enxergava, né? A civilização como um elemento artificial e decadente dos seres humanos, né? Isso inclusive é uma filosofia muito interessante do Howard, que ele enxergava a civilização como nada mais nada menos do que uma farsa decadente e que o estado natural dos seres humanos seria o barbarismo. Dá até pra pensar, sei lá, que o Howard aqui era meio que hobbesiano, né? Então aquela coisa do homem, o lobo do homem, ali do Thomas Hobbes, enfim, né? Claro que eu tô fazendo analogias muito diretas, tá, gente? Talvez existam trabalhos acadêmicos que neguem isso, mas nesse primeiro momento aqui isso eu tô dando impressões gerais, tá? Nessa obra também eu gosto muito pela questão da arte. Então, assim, uma paleta mais verde, porque estamos no meio do mato, né? São as florestas pictas. Então a paleta de cor aqui já muda, né? A coisa é muito mais sombria, muito mais soturna. Um tom de verde com um marrom meio amarelado, né? Que a mim remete à sensação de como um eterno entardecer, né? E aí, claro, as partes que vão acontecer, os pontos mais violentos aí são à noite. Então você tem toda uma estética de feitiçaria, de bruxaria, de selvageria, mas que é interessante porque os pictos aqui são os vilões da história, mas ao mesmo tempo também eles carregam uma certa aura de nobreza. Não a nobreza aristocrática do sangue e tal, mas uma nobreza assim de lutar, de enfrentar, de honra, de não terem medos, né, de serem guerreiros ferrenhos e, né, algumas partes da estética aqui me remetem a também as populações ameríndias, tá? Então pinturas corporais aí, né, as penas no cabelo, que seria básico de um western, né? Então seriam ali os brancos contra os indígenas aí nesse sentido, tá? Bom, essa história aqui é uma história muito trágica, acaba de uma maneira muito pesada, mas gente, leiam. É um troço sensacional, tá?
vale muito a pena. Essa aqui sintetiza muito bem a questão da espada e feitiçaria, mas com uma roupagem que não é aquela tradicional e esperada do reino do cavaleiro, do castelo, né? Então aqui ela tem uma visão diferenciada. Eu gosto muito disso, né? Porque o autor, ele se permitiu, o Howard fez isso, né? Muitas vezes ele se permitiu sair do clichê e ir para algo mais desafiador, tá? Então isso aqui é muito interessante. Agora, essa aqui eu vou falar, gente, de verdade, sim. Quando eu vi reviews desse livro, né, assim, antes de eu comprar, eu vi o vídeo do pessoal do Pipoca e Nanquim. Inclusive sigam o canal dos caras, muito bacana, tem muita coisa legal acontecendo lá. Eu vi algumas coisas assim, algumas afirmações que eu falei, mano, esses caras estão meio comendo bola, né? Vamos ler só pra ter certeza, mas tô achando aí que os caras estão dando uma exagerada. E eles diziam o seguinte, que a obra do... Deixa eu ver o nome do autor de novo que eu esqueci, né, gente? Do Robin Rett, tá? Ele é o cara que escreve, o cara que desenha aqui. Que ela tinha superado a obra original do Howard. Eu falei, mano, que eu superar a filha do gigante de gelo? Falou, né? Vamos lá. Velho, assim, eu não vou dizer que supera, porque eu acho que o termo supera não se adequa aqui. Mas eu acho que os caras conseguiram ampliar e melhorar a narrativa e a concepção de quem é Conan, de quem é Atali, de quem é Ymir, do que é o mundo iboriano, do que são as zonas mais selvagens desse mundo. É um troço impressionante. Assim, pros olhos já é um primor, né? Você já começa assim, certo? Então você já começa desse jeito. E essa arte é uma arte muito bonita, também aqui com tons de azul e cinza, outras horas o branco e o vermelho do sangue, tá? Então você tem aqui um troço muito legal. Cru, tá? São guerreiros indo caçar outros guerreiros, eu também não vou dar spoiler da história, mas guerreiros indo caçar outros guerreiros. Então assim, é cru, tem tortura, tem o cara mijando no outro, tem o cara, né, arrancando o braço do outro, esfacelando o outro. Então é algo muito interessante, mas a narrativa aqui, ela deixa muito clara como a violência, o barbarismo, a brutalidade, ela é típica do mundo iboriano, mas principalmente os deuses são cruéis, são mesquinhos, são brutais. E os deuses nada mais são do que seres extra-humanos que sobrevivem, que se deleitam e que se vangloriam da miséria humana. Então isso aqui é muito interessante, porque mostra um Conan com uma tenacidade que é típica do personagem, mas que poucas vezes se manifesta de maneira tão clara. Conan aqui é uma força da natureza. Isso é muito interessante. Só que sem aquele romantismo de, ele vai vencer, ele vai derrotar o deus, e blá blá. Não, cara, provavelmente aqui ele vai, né, morrer. Né? Não vou dar spoiler, já falei. Leiam. Provavelmente aqui ele vai morrer e tal. Mas ele não desiste. Por quê? Porque ele é Conan. Né? Então ele não para, certo? Então, assim, é uma história impressionante. Essa história, assim, me deixou boquiaberto, tá? Tanto com o aspecto visual, que é cru, que é brutal, quanto com a qualidade narrativa desse material. Então, gente, para não me alongar mais aqui no nosso review, comprem isso aqui. De verdade. Façam um favor a si mesmos. Se deem esse direito, comprem e se deleitem com isso aqui. Dia 20 de outubro tem o lançamento do volume 2, já está em pré-venda na Amazon, com um preço bacana, mesmo o preço desse aqui que eu paguei, 104, se não me engano. Já reservei o meu, então quando chegar também aqui vai ter o review dele. Gente, vale muito a pena. Leiam, conheçam Conan, conheçam Robert Irving Howard, conheçam Lee Sprague de Camp, Lynn Carter, conheçam esses caras que produziram esse tipo de material no século XX e que vão definir em grande parte a cultura pop, a cultura geek, a cultura nerd, seja lá como é que você chama esse troço, tá? Nos dias de hoje. Não se deixem abater por aquele desenho horroroso do Conan lá e os guerreiros, né? E como é que é o nome do outro lado? O Conan do Momoa, que, gente, eu não vejo um problema no Momoa, muito pelo contrário. Eu gostei muito do Momoa, visualmente como Conan, mas o filme é um desastre narrativo, né? Enfim, de direção. Gosto muito do filme do Arnold, o primeiro Conan, né? Conan o Bárbaro. Gosto também do Conan o Destruidor, mas o Conan o Destruidor é meio galhofão, né? Mas o Conan o Bárbaro também não é Conan, tá? É muito bom, mas não é o Conan que eu enxergo, tá? Então, assim, acho muito mais simplório, mas é um excelente filme, tá? Mas conheçam o Conan da fonte, dos livros, e depois venham pra cá, tá? Vale muito a pena, vocês não irão se arrepender, beleza? Gente, muito obrigado aí pela atenção de todo mundo.
Curtam, compartilhem, deixem um like, comentem. Se vocês curtiram o review, se vocês não curtiram, se vocês querem ver outras coisas, se vocês querem ver reviews de livros do Conan, de livros do Lovecraft. Eu gosto muito de terror, gosto muito de espada e feitiçaria. Enfim, postem aí pra gente poder criar um canal, uma rede aí colaborativa, que a gente possa discutir muita coisa aí e gerar conhecimento e agregar valor pra gente. Beleza? Valeu mesmo, gente. Muito obrigado e até a próxima.